Olá, pessoal. É verdade. É isso aí mesmo que vocês viram. Estou vivendo um caso de amor. Se tiver em pé, senta, viu? Senta para escutar a notícia. Como assim, Diana? Já faz algum tempinho, né? Mas aí foi se concretizar mesmo faz pouco tempo. Alguns meses, digamos assim, né? E eu tinha que dividir isso com vocês, porque não cabia no meu coração, sabe? De tanta felicidade. Por onde eu vou começar a contar essa história? Estou apaixonada, né? Vivendo esse caso de amor e estou cada dia apaixonada. Como vocês sabem, todo relacionamento, né, no começo tem aquela fase da paixão. E eu estou nesse momento. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação. Sei que vocês estão doidos para saber, né? Quem é essa minha paixão, esse meu caso de amor. Então, eu vou falar para vocês agora. Pessoal, vamos embora, né? Diana, fala logo que a gente já tá de agonia aqui, né? Estou vivendo um caso de amor com a psicologia. Vocês pensavam o quê, hein, minha gente? O que vocês estavam pensando aí, esperando? Me contem. O que vocês esperavam? Estou vivendo um caso de amor com a psicologia e estou apaixonada pelos seus autores, né? Pelos seus criadores, não sei como falar. Mas aí inclui Freud, Carl Jung, deixa eu ver quem mais. Ana Beatriz Barbosa, porque eu amo de paixão. Marco Lacerda, Frank Kafka, deixa eu ver quem mais. Carl Roger, o Watson, Skinner também, e entre outros, né? Então, eu estou apaixonada. Estou vivendo um começo de relacionamento. Está sendo tudo muito maravilhoso. E eu quis trazer esse vídeo aqui com esse título, sabe? Bem provocador, bem assim, curioso, despertar a curiosidade de vocês. Por conta das abordagens que eu estou, né, vendo em sala de aula. E me acendeu assim, né? Algo na minha mente. Como nós gostamos de julgar precipitadamente. A gente mal conhece a história, mas aí a gente já dá a dedução, a gente já julga, já dá o veredito, sem antes dar o direito de conhecer a história completa. E aí eu tô estudando inconsciente, né? A gente tá estudando psicanálise, a gente tá vendo, né? Por cima, assim. Psicanálise, gestalt, behaviorismo. Então fala muito disso, né? O que a gente sente, as nossas percepções, o que está no nosso inconsciente, por que nós escolhemos o que escolhemos, por que a gente tem determinada reação a determinado fato, por que nós, muitas vezes, né, somos condicionados a escolher sempre do mesmo. Então, eu quis trazer esse vídeo dessa forma, pra gente interagir um pouquinho. E aí eu quero que você pense, né? Como foi que você reagiu, né? O que você pensou quando você viu esse título, quando você começou a assistir um trechinho do áudio, né, do vídeo aí, o que você pensou? E o que você sentiu com aquilo que você pensou? E aí? Não precisa colocar aí nos comentários, não. Mas analisa, elabora esses pensamentos. O que você pensou quando eu falei, estou vivendo um caso de amor? O que veio na sua cabeça? Primeira coisa que veio na sua cabeça. E o que você sentiu quando você pensou? E aí, né, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso inconsciente. Isso, né? Nem sempre julgamos os fatos. Muitas vezes julgamos a partir das nossas projeções. Isso mesmo. O inconsciente, né? Ele influencia nas reações automáticas. No nosso inconsciente, uma pequena informação
gera, sabe, assim, uma verdade, vira uma verdade na nossa cabeça. E a gente, muitas vezes, a gente não se dá o trabalho de realmente verificar se é certa essa informação, se não é. Não espera nem terminar o assunto. A pessoa já está falando e você já está deduzindo, já está julgando, né? Acontece muito isso quando a gente está numa conversa, escutando alguém e às vezes a gente não está escutando, a gente só está esperando o momento da pessoa dar uma brechinha para a gente começar a jogar, sabe? Tudo aquilo que a gente pensa, sem analisar a história, sem esperar que o outro termine a história, conclua. E também, né, a psicanálise vai falar, né, do inconsciente, que muitas vezes o que incomoda no outro tem mais a ver com a gente. São frustrações, são coisas mal resolvidas dentro de nós e que a gente projeta no outro. E aí, como eu falei, né, nem sempre julgamos fatos. A gente julga de acordo com as nossas projeções, de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas experiências. E aí a gente tem a tendência a julgar a história do outro pelas nossas experiências. E aí, né, a gente vai ter a tendência de enxergarmos apenas uma parte da história, a complementar lacunas, né? E também, como é que eu posso dizer, interpretamos antes de compreender. Como eu falei, né, a questão da fala. Às vezes, alguém está falando com você, você não está nem aí, não está nem prestando atenção na história. Você só está preocupado a hora que essa pessoa vai terminar para você dar a sua resposta, para você colocar a sua opinião, para você dar o seu julgamento, o seu veredito, de acordo com as experiências que você teve. E na Gestalt, né, a gente tem a percepção, né, das coisas, dos fatos. Às vezes alguém responde a gente meio seco, aí a gente já pensa, ah, fulano não gosta mais de mim, ou fulano não foi com a minha cara. A gente posta algo nas redes, é muito comum a gente ver isso. Alguma postagem nas redes sociais, e cada um dá a sua interpretação. Cada um traz a sua colocação, como percebe aquilo, né? Então, nas histórias é diferente. Então, eu quis trazer isso, né? Com esse título provocante. Ah, o que será? Tá traindo o marido, tá fazendo algo de errado, né? Então, porque a gente tem essa rapidez, né? A gente julga muito rápido. E quantas vezes a gente não já julgou, né? A história da vida de alguém só por conta de uma frase desse tão vasto livro. E a gente gosta de fazer isso, né? A gente vive nessa cultura de julgar muito rápido, mas que a gente possa estar mudando essa cultura de julgar tão rápido, que a gente possa escutar mais, prestar mais atenção, se propor a conhecer a história do outro antes de tecer qualquer julgamento. Falei, né? O julgamento fala muito pouco sobre o outro, mas fala muito mais das histórias que eu carrego, dos traumas, da minha percepção de mundo. Então tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Né, completar, como eu falei, das três, né, abordagem, que seria a Gestalt, terapia, a psicanálise e também o behaviorismo. O behaviorismo vai ser sobre o condicionamento, que muitas vezes, né, a gente é aprendido, a gente aprende a julgar por conta do meio que nós estamos, aí a gente acaba replicando isso, né? A gente aprende a julgar muito cedo. Um exemplo, né? Um ambiente muito rígido, ele reforça a questão do julgamento muito rápido, do que é certo e do que é errado. Como é que eu posso também trazer outro exemplo? Uma pessoa que cresceu ouvindo críticas, normalmente, ela também vai ser condicionada a sempre estar julgando, a tecer críticas bem antes dela conhecer a história total. Porque é bem comum do nosso cérebro, né? Ele aprender padrões para poder se proteger.
Então, ele acha que se ele aprender determinados padrões, ele vai estar protegido. Então, ele vai assegurar que você replique, né, padrões. Então, o julgamento também está dentro disso. E o comportamento de hoje carrega, né, como é que eu posso dizer, marca das experiências vividas, vivenciadas, né? Como é que eu posso dizer? As vivências de ontem. Então, é isso. Então, eu quis trazer para vocês, né? Essa minha nova paixão. Estou realmente apaixonada, encantada. Então, é isso, gente. Só um pouquinho, né? Para compartilhar com vocês. Estou super apaixonada. Estou vivendo realmente um caso de amor com a psicologia. Eu durmo pensando na psicologia, acordo pensando na psicologia, é o dia todo. Freud, Lacan, Carl Jung, e aí vem as abordagens, tô deslumbrada por tudo. E que a gente possa, né, aprender a julgar menos, a analisar mais as histórias. Eu também queria trazer aqui rapidinho, né, que eu lembrei agora, a questão de não julgar, que uma pessoa muito, muito importante para mim vai trazer esse conceito. Eu tô falando de Cristo, uma pessoa que me ensinou a questão do não julgar. Ele sendo uma pessoa que podia estar nesse lugar de julgar, porque ele não errou, né, não tinha pecados, mas ele não quis julgar ninguém. E aí eu fico, né, analisando a história de Jesus Cristo. Como eu sou cristã, então eu gosto muito de estudar a Bíblia, as histórias da Bíblia, e Jesus Cristo é alguém que me fascina muito pela sua simplicidade, pela sua humildade, né? Porque ele mesmo podendo julgar, tendo esse direito, porque ele não tinha pecado, ele podia julgar, ele não faz. Né? Aquela história da mulher adúltera, que ela é pega em adultério e todo mundo quer atirar a pedra nela, e ele vai dizer assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha, ele podia atirar, mas ele escolheu não fazer. E eu, caramba, que coisa maravilhosa, sabe? O não julgar. E aí também eu aprendo com ele, né, a questão do amor, da bondade, da simplicidade, da humildade. Eu fico lembrando da história, né, onde ele diz assim que vocês, ele diz para os seus discípulos, né, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Eu digo, caramba, que humildade, sabe? Você ser o top, que ele era o top, mas ele diz assim, ó, vocês farão coisas melhores do que eu, relaxa. Quantas vezes a gente, né, se acha tão bom, tão melhor do que o outro, tão livre, tão assim, tão longe de cair em algo, né, de fazer algo errado. E ele, com todo o poder, com toda a sabedoria, com toda a majestade, sabe? Ele vai lá e diz assim, não, gente, vocês podem fazer coisas melhores do que eu, vocês são capazes. E isso me fascina, me deixa assim fascinada. Quando ele cura também, né, que ele vai dizer, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele podia dizer assim, fui eu, viu? Fui eu que curei vocês. Sem mim vocês não são nada. Mas não, ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então eu aprendo muito com isso, com a questão, e eu admiro muito isso, né, em Cristo. Essa questão da humildade, do amor, sabe? E da simplicidade, da humildade dele, do amor, da sabedoria dele, do não julgar. Então que a gente possa, sabe, aprender a não julgar a gente tanto, a amar, a ser humilde e a entender um pouquinho a história das pessoas antes da gente sair dando logo o veredito. Que a gente possa escutar, sabe, com atenção cada história. Que a gente possa escutar para entender e não para responder. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês, boa noite, um bom dia. Não sei que hora vocês estão escutando esse vídeo, né? Mas é isso, eu queria compartilhar com vocês. Então até o nosso próximo encontro, com mais novidades, com mais histórias de psicologia. Vocês vão me escutar bastante falando de psicologia, minha gente, que eu estou apaixonada. E quando a gente está apaixonada, a gente só fala sobre a nossa paixão, né? Então vai ter bastante vídeo aqui sobre psicologia, tá certo?
Então até o próximo vídeo, pessoal, e que Deus abençoe cada um de vocês.